Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Nós temos falado muito a respeito de elementos, atos proféticos, e na última aula nós falamos sobre os atos proféticos também no Antigo Testamento. E hoje nós vamos trazer uma revelação muito importante que foi dada aos judeus, que estão hoje encampados também para que a gente possa manifestar esse elemento profético tão importante. Mas algumas pessoas perguntam, existem alguns elementos, como a mezuzá, mas isso aí não é só para os judeus, não? Bom, vamos falar a respeito, mais uma vez, da importância de coisas que os judeus viveram e que a gente tem que entender que o fato de incorporar a nossa fé, de maneira nenhuma, vai criar qualquer dano. Veja que nós já falamos a respeito de atos proféticos das curas de Jesus. Falamos de atos proféticos de ordenanças, como a ceia, o batismo, que são atos proféticos. E hoje nós vamos falar também sobre esse elemento profético muito importante, que é a mezuzá. Então, para nós entendermos a importância, vou ler de novo essa passagem, porque muitos colocam, a teologia hoje, coloca que muitas vezes nós estamos fazendo, acoplando ao Evangelho aquilo que é os contextos culturais por parte de Israel. Eles estão muitas vezes judaizando ou, eu não sei como é que poderia, trazendo a cultura de Israel, mas é algo que é da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, deixa isso muito claro. Vamos ler só, recordar, Romanos 3:2 diz assim: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, como eu já falei, nós não podemos de maneira nenhuma desprezar aquilo que os judeus viveram religiosamente, espiritualmente, culturalmente, durante muitos anos. Vejam que a revelação do Gênesis veio por volta de 1.500 anos antes de Cristo, são praticamente 3.500 anos antes, e que vai concluir o Antigo Testamento por volta do ano 300 e pouco antes de Cristo. Então, são mais de 1.000 anos, 1.200 anos mais ou menos de revelações do Antigo Testamento, que a gente não pode descartar, fora ainda aquelas que vieram depois com o Novo Testamento, que somando dá por volta de mais ou menos 1.500, 1.600 anos de história. Como é que nós vamos dizer assim, desprezar valores tão importantes de uma cultura de praticamente milenar, mais de 1.000 anos, e não entender que determinadas situações são importantes? Então vejam que essa visão, a visão dos que receberam as revelações, os hebreus, é o que nós hoje vamos colocar em prática. Então, antes de nós falarmos a respeito da mezuzá, eu quero falar mais ainda a respeito de algumas, vamos dizer assim, atos e elementos proféticos. Alguns até chegam a ser, vamos dizer assim, no contexto espiritual, estranhos. Jacó, por exemplo, e as varas descascadas diante das ovelhas. Então vamos ler aí para você lembrar, Gênesis 30, 37 a 39. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu as cascas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim encorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então, só para nós entendermos um pouquinho o contexto,
é o momento em que Jacó, depois de ter sido explorado pelo sogro e os cunhados durante praticamente 15, 16 anos de vida, de história, ele agora vai tomar uma atitude para trazer tudo de volta. E vem uma revelação do Senhor para ele. De agora em diante, ele não ia mais cuidar das suas, ele ia cuidar das ovelhas dos seus, vamos dizer assim, dos seus cunhados e também do seu sogro, enquanto que os outros iam cuidar das ovelhas dele. E é nesse processo que nós vamos ver a manifestação de um ato profético. Ele vai pegar varas e coloca no lugar onde eles iam beber. E bem nesse lugar onde eles bebiam, eles iam e concebiam. E o que iria acontecer? O salário que ele conversou com o sogro, para que ele pudesse receber do trabalho dele, seriam as salpicadas, listradas e malhadas. Nós já ouvimos falar sobre ovelhas, quando fala a ovelha negra da família, é porque o costume são aquelas ovelhas cor de champanhe. É mais usual, é raro acontecer uma ovelha negra. Então, é o contexto que a gente chama até geneticamente de caráter recessivo. Então, naquela época, as malhadas, salpicadas e listradas eram geneticamente recessivas. Quer dizer, para cada uma que nascia desse jeito, nasciam 20, 30, sei lá quantas, que eram daquela cor que a gente conhece, meio rosé, um rosinha bem clarinho, beijinho, vamos dizer assim, clarinho. Mas sabe o que aconteceu? Ele vai e toma uma atitude debaixo de uma orientação de Deus, porque quando o Senhor falou que as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas seriam o salário dele, o que aconteceu era que o Senhor iria fazer com que isso só se multiplicasse. E ele coloca. Agora, alguns podem pensar, mas bispo, pôs as varas lá, foi isso que deu a condição, as ovelhas olhavam as varas ali listradas e concebiam? Não, foi o Senhor quem fez isso, mas deixou um sinal, porque o sogro e os genros estavam vendo o que estava acontecendo. Então mostrava não só, vamos dizer assim, um testemunho, mas algo mostrando a força espiritual, entre aspas, porque o sogro, chamado Labão, e os seus genros, eles nada mais eram do que homens meio que idólatras, daquela região ali. Então não eram homens que estavam voltados como a descendência de Abraão. Nós estamos falando de alguns que ficaram na região de Harã, um pouco acima da Síria. Então era uma região que era dominada pela idolatria, mas ali ficou um sinal de que, olha, não vão mexer com Deus de Jacó, porque a coisa ali é meio complicada. Aí ele foi multiplicando, só foram nascendo aquelas que eram recessivas, e então o que aconteceu? Jacó enriqueceu, ficou próspero, e obviamente o sogro e os cunhados, os genros, aliás, começaram a ficar meio ressabiados, Então, genros e cunhados, desculpe, genros não, é cunhados. E os cunhados ficaram meio que ressabiados com aquela situação. Mas aí então o anjo aparece e fala para Labão: ó Labão, não fale nem bem nem mal ao meu servo. Quer dizer, não mexa com o meu servo para você não tomar uma invertida. E ali então ele sai de lá colocado. Bispo, mas o que era aquilo? Era uma boa cumba? Porque tem a macumba. Será que era uma boa cumba? Não, não era a macumba, não era a boa cumba, mas era um ato profético como um sinal, principalmente para Labão e para os cunhados, vamos dizer assim, de Jacó, que precisavam saber do poder e da autoridade dele. Então, algo muito interessante. E também um outro elemento profético e ato profético que a gente vê no Antigo Testamento é Moisés na abertura do Mar Vermelho. Então, Moisés, por ordem de Deus, ele coloca o seu cajado, lembra que eu já falei, o cajado era um símbolo da autoridade dele, ele coloca diante das águas para o mar se abrir, demonstrando ser mais importante do que o clamor, o ato profético.
Então, por que você está falando isso, Bispo G? Vamos ler Êxodo 14, que é muito interessante, que diz assim, versículo 15. Disse o Senhor Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então vejam que ali vai ser feito um ato profético maior do que o clamor, porque Moisés estava diante do mar vermelho, não tinha como passar, e de repente ele clama, Senhor, me ajuda, dá um caminho aí para mim, vê aí o que o Senhor faz. Por que clamas a mim? Pega o teu bordão, símbolo da autoridade que eu deleguei, toca no ar, e o mar se abriu. Agora, por que o bordão? Vocês lembram que, para que a autoridade de Moisés fosse reconhecida por Faraó, ele usou aquele bordão? Ele jogava o bordão no chão, o bordão se transformava em serpente. Ele pegava a cauda da serpente, voltava e se tornava novamente o bordão, né? Então, o cajado, também conhecido como cajado. Então, a gente percebe esse lado do símbolo da autoridade. Então, nós comentamos também sobre o momento em que Moisés vai levantar o cajado em direção a uma guerra. Então, a gente percebe, são símbolos proféticos com atitudes proféticas que cumprem com aquele que é um propósito de Deus, nesse caso, de trazer um livramento, fazer com que o mar se abrisse, para que aquele povo que creu no Senhor pudesse passar ali pelo Mar Vermelho. E é incrível, porque assim que eles passam, o Mar Vermelho se fecha sobre os judeus. Então a gente vê muitas explicações, e uma delas, inclusive, por um próprio judeu, é que o momento da travessia do mar, porque o que é citado na Bíblia não é bem Mar Vermelho, é chamado Mar de Juncos, era um mar um pouco mais próximo do litoral, aliás, bem próximo do litoral, isso segundo aquilo que os judeus colocam, e que ali houve como que uma tsunami. Então veja, o período do Êxodo é muito próximo ao período de um grande vulcão da ilha de Santorini, que entrou em erupção. Então, a ilha de Santorini é uma ilha enorme. E as paredes do vulcão que ficam para fora d'água é onde fica a cidade. Então, você imagina o tamanho desse vulcão. Então, nesse período próximo da época do Êxodo, houve mesmo uma explosão, né, uma manifestação, uma erupção desse vulcão, e muitos atribuem que houve tsunamis. A gente sabe que terremotos, vulcões liberam mesmo tsunami. E que é até algo interessante, porque algumas ocorrências da tsunami são claras. Primeiro bate um vento, e é um vento que vai, que a gente chama maral, ali é terral, ele vai em direção ao mar. É um vento leve, vai em direção ao mar, que é um vento, inclusive, que vai acompanhando e vai baixando a maré. Então, o mar volta atrás por quilômetros e fica seco. Então, poderia ser uma tsunami, até pelo fato que depois, quando entram os egípcios, esse mar se fecha. Aí vieram as ondas, né? Então, eu estou dando assim uma explicação até que é feita por um judeu. Inclusive, eu assisti, né, um programa inteiro falando a respeito disso, tem muito fundamento. Mas, de qualquer forma, foi um grande milagre do Senhor. Porque eles estavam na hora certa, foi no momento certo que ele colocou ali o seu cajado, que o mar recuou, bateu aquele vento oriental, e que depois, logo em seguida, vem sobre os egípcios, e nunca mais eles foram vistos. Então, a gente percebe algo muito importante na manifestação, porque o que traz a manifestação do elemento profético? Traz a credibilidade, porque às vezes as pessoas precisam de algo físico para poder entender. Obviamente, nós não vamos poder, de maneira nenhuma, entrar num lado místico, porque existe, muito tênue a linha que fala do mundo espiritual e do mundo esotérico, vamos colocar assim, místico. Então, esse equilíbrio nós temos que ter, porque a Bíblia, o cristianismo, o judaísmo, eles trabalham com o sobrenatural. E outras religiões que
nós podemos dizer algumas que são esotéricas, também trabalham com o espiritual. Qual que é a diferença? A diferença é a manifestação do Senhor. E, obviamente, fica tudo isso como um atributo para que a manifestação do Senhor seja clara naqueles que são os seus servos, os seus enviados. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Já já, nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas.